Estou aqui de volta para a gente poder dar continuidade aos nossos conteúdos. Espero que vocês estejam assistindo às aulas, espero que esteja ajudado. Eu sei que o tempo é curto, mas a gente não pode aumentar muito o vídeo, porque fica difícil da gente enviar para que o celular comporte, é muita coisa. Então vamos aproveitar ao máximo, espero que vocês estejam lendo para poder compreender, tá certo? O conteúdo ainda da unidade B, capítulo 5, ossos e músculos, página 75. Para a classe, a correção da página 87, questões 1 a 7, e página 88, questões 1, 2, 3. Como eu já falei para vocês, eu coloco no módulo a tarefa de casa, as páginas, e coloco também aqui. Tem aluno dizendo assim, tia, a senhora está repetindo as páginas. Não é isso. É porque alguns acessam os módulos, alguns conseguem fazer, e outros não. Então, vocês têm as duas opções. Ou você assiste o vídeo e pega as tarefas, ou então você imprime os módulos ou faz tirando do celular, porque vocês sabem que nem todo mundo tem internet, tem celular, então tem alunos que estão com certa dificuldade, por isso que a tia Márcia repete, no módulo e aqui, tudo bem? Então hoje eu queria corrigir a página 87, tá? Questões de 1 a 7, página 88, questões 1, 2, 3. Para casa eu gostaria do desenho do olho humano, eu não coloquei no módulo, mas eu gostaria que vocês desenhassem, tá? Ele está na página 94, só para vocês terem uma pequena noção de como é que é o olho, tá? Com as estruturas. Então vamos lá. Na página 87, questões 1 a 7, diz assim: os ossos são estruturas vivas? Lembrando que os ossos são formados de tecidos, tá? Os ossos são órgãos. Portanto, todo órgão é formado de tecidos que, por sua vez, são formados por células. E vocês aprenderam que tudo que é formado por célula é ser vivo. Então, os músculos do mesmo jeito, tá? São tecidos, conjunto de células, formam tecidos, tá? Vários tecidos juntos formam órgãos. Então, o osso é um órgão e os músculos, tecidos, tá certo? São formados por tecidos, portanto, ambos são formados por células. Na 2 diz assim, todas as articulações do corpo são móveis? Explique. Não, há articulações que são fixas, tá? Por exemplo, os ossos do crânio, eles não se movem, tá? Então, eles possuem articulações fixas, não móveis. Portanto, existem articulações móveis, semimóveis, imóveis, certo? Na questão 3, diz assim, ó, explique a frase. Músculos esqueléticos não empurram, só puxam. Tá? O que é que vocês acham? Aí ele diz assim, que os músculos esqueléticos são ligados aos ossos. Podem apenas puxar os ossos a que estão unidos. Isso acontece quando eles se contraem, certo? Por sua vez, quando esses músculos se relaxam, não empurram os ossos a que estão ligados. Então você tem um relaxamento, por exemplo, né, no teu braço, você tem um relaxamento e uma contração. Um relaxamento, quando ele está relaxado ele não puxa nada, mas quando ele se contrai ele puxa, tá? Então é isso que ele está perguntando aqui. Músculos esqueléticos não empurram, só puxam, tá? Então espero que eu tenha explicado. Na 4, o bíceps braquial, o bíceps é um músculo do braço, e ele diz assim, ó, o bíceps braquial e o tríceps braquial são dois músculos que permitem os movimentos das articulações do cotovelo. Pronto, eles ficam aqui, tá? O bíceps e o tríceps. Bíceps porque são dois, tríceps já está dizendo porque são três, formados por 3 músculos, na parte aqui de trás, e por 2 aqui na frente. Então, bíceps, por isso os nomes, bíceps e tríceps. Aí ele diz assim, ó, na 4ª questão, o bíceps braquial e o tríceps braquial são 2 músculos que permitem movimentos da articulação do cotovelo. O bíceps braquial atua como flexor e permite dobrar essa articulação. Já o tríceps braquial atua como extensor, para estender, certo? E permite estender essa junta. Então, contrai, que é o que contrai, é o bíceps
O bíceps braquial atua como flexor, faz a flexão e permite dobrar essa articulação, ó. Já o tríceps braquial atua como extensor, tá? Um estende e o outro flexiona. Um estende e o outro flexiona. Pronto. A quarta questão. Reescreva esse texto em seu caderno, usando algumas das palavras a seguir nos locais apropriados, tá? Então, a quarta questão era só bíceps braquial, flexor, bíceps braquial e extensor. Não era para usar todas as palavras, certo? Então, aqui, só é o bíceps braquial, o bíceps traqueal, ó, o bíceps braquial, o flexor, você marca aí, e o tríceps braquial e extensor. Pronto. Então, são esses três. Flexor, extensor, bíceps braquial e tríceps braquial. Um está relacionado à flexão e o outro está relacionado à extensão. Na quinta questão diz assim, qual a diferença entre ligamento e tendão? Qual a função de cada um no corpo humano? Os ligamentos, eles unem dois ossinhos, tá? Unem duas estruturas que se movem, certo? Isso são ligamentos, tá certo? Tendão é um tecido conjuntivo por meio do qual um músculo se une ao osso. Então, o tendão é quando um músculo se une ao osso e o ligamento une dois ossinhos que possuem a função de se mover, de se movimentar, tá? Então, eles unem esses dois ossinhos para que haja a flexão, como aqui no caso, ó, do dedo, né, ó, tá vendo? Os ligamentos, né, bem aqui, ó, para que eu faça esse processo de flexão e extensão, é necessário que haja os ligamentos, né, para poder ocorrer o processo. Já os tendões, como ele fala aqui, ele está relacionado à união do músculo ao osso. Pronto, essa é a diferença. Na sexta questão, ele diz assim, coluna vertebral não é a mesma coisa que a medula espinhal. Qual a diferença entre ambas? Ó, a coluna vertebral, ela é formada por ossos e cartilagem, né? Ele se encontra aqui, ó, desde o ligamento aqui do pescoço até aqui o que nós chamamos de osso ilíaco, tá? Que é essa parte aqui onde fica as nádegas, os glúteos. Já a medula espinhal, ela está relacionada ao sistema nervoso, tá? Por exemplo, quando você tem leucemia, né, que é uma doença digamos assim, de origem do sangue, né? O corpo não consegue produzir, digamos assim, o plasma sanguíneo, falta algumas, digamos assim, alguns elementos figurados do sangue. Então o pessoal diz assim, vamos fazer transplante de medula. Então a medula é essa aqui, medula espinal, tá? Está relacionada ao sistema nervoso, tá? As coordenações nervosas, as ações nervosas, as sinapses, quando você recebe a ordem para executar alguma função do movimento do corpo. Então a coluna vertebral, ela é formada de ossos, de cartilagem, né? E a medula espinhal está relacionado ao sistema nervoso. Essa é a diferença. Então é a questão de número 6, ó. Diz assim no livro de vocês, ó. A coluna vertebral é uma sequência articulada, né? São 33 ossos, vértebras. Já a medula espinal fez de nervos, que passa por dentro do orifício existente nas vértebras. Então, a coluna vertebral é formada por esses ossos, e dentro desses ossos, tá? Você vai encontrar a medula espinal, que, como eu falei para vocês, está relacionado ao sistema nervoso. Digamos assim, a receber as informações do cérebro e executar. Pronto. Então, a coluna vertebral, ela, digamos assim, ela armazena a medula espinhal. Pronto. Na série diz assim, como se chama os ossos que formam a coluna vertebral? Já está dizendo coluna vertebral,
vértebras, tá? Então, aí eu respondi as questões de 1 a 7 na página 88. Tá tudo aqui, da página 87, desculpa. Na página 88, eu pedi a questão 1, 2 e 3. Então, diz assim, ó. A imagem a seguir, imagine a seguinte situação nessa imagem. Maria está ao lado de dentro de um cômodo e tenta fechar uma porta, ao mesmo tempo que sua irmã Joana tenta abri-la pelo lado de fora. Vamos comparar o comportamento da dobradiça da porta ao do joelho humano. Nessa comparação, quem age como um músculo flexor? Quem age como um músculo extensor? Então, ó, diz assim, ó, Maria, ao tentar fechar a porta, atua como flexor, pois tenta dobrar a dobradiça. Já Joana, ao tentar abrir a porta, age como extensor, pois tenta desdobrar a dobradiça. Note a questão, pede que se compare o comportamento da dobradiça e não da porta ao do joelho. Então, os músculos, digamos assim, que atuam como flexor, é como se fosse a dobradiça. Já a da Joana tenta abrir a porta, age como extensor, pois tenta desdobrar a dobradiça. É mais ou menos os ossos que permitem se movimentar, tá? Funcionam como uma dobradiça mesmo, né? Quando você abre a porta e quando você fecha. Um abre e um fecha. Ele está relacionando a dobradiça da porta, se vocês não entenderem, aos movimentos do corpo de flexão e extensão. Flexão, você baixa. Extensão, você levanta. Certo? Na 2, em seu caderno, faça a associação dos números 1, 2, 3 e 4 e com as legendas a seguir. Extensor contraído, extensor relaxado, flexor contraído e flexor relaxado. Aí diz assim, ó, a associação é extensor relaxado. 2, flexor contraído, extensor contraído 3 e 4, flexor relaxado. Na terceira questão, o extensor é o quadríceps femoral e o flexor é o bíceps femoral. Os nomes aparecem na ilustração do sistema muscular. Pronto, então essas seriam as 3 questões. Tem que ser rápida, tá, gente? Por causa do tempo. Então, nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.